Oi, filhote. Você sabe que genética tem muitas curiosidades e que muitas delas podem cair na prova. Eu preparei essa aulinha especial para vocês para falar sobre o mosaicismo, exemplos, e o quimerismo e exemplos também. Eu tenho certeza que você vai curtir, vai aprender muito e vai ficar muito animado com as descobertas. Então deixa o like para mim aqui, te inscreve no canal, que ele vai ser legal para você, e compartilha para o máximo de pessoas, tá? Os teus amigos têm que saber disso também. Fechado? Vamos estudar! Muito bem, gente. Genética e as suas curiosidades. Tem um universo de informações de genética que são interessantes e eu acho muito legal porque o Exame Nacional, o Enem, costuma cobrá-las em prova. A FUVEST também cita algumas dessas curiosidades e eu vou fazer sempre algumas abordagens aqui com vocês no canal, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando agora sobre o mosaicismo, o famoso mosaico. Bom, o que é isso? Vamos lá conceituar primeiro. O mosaicismo é uma condição em que o ser vivo, apresenta células que são diferentes geneticamente. Imagina que eu tenho células geneticamente diferentes, tá? Só que elas têm a mesma origem. Então, sempre que o indivíduo tiver células geneticamente diferentes, mas são células que têm a mesma origem, você tem um mosaicismo acontecendo. Eu trouxe dois exemplos para vocês fantásticos. Vamos lá, me acompanha. O primeiro caso é esse aqui, É de um menino, um homem, um menino, mas que tem algumas células com Turner. Para quem esqueceu, gente, Turner é uma síndrome que a gente vê em mulheres. É quando a menina, ao invés de ser XX, ela tem células no corpo dela X0. Ela tem apenas um cromossomo X sexual. Então vem cá, deixa eu mostrar a situação. Vamos imaginar que o menino vai desenvolver esse zigoto aqui, É um zigoto normal, gente, saudável, tá? Tá aqui, XY. Então imagina que a mãe dele fez um óvulo com X, o pai dele deu um espermatozoide com Y, e da fusão desses gametas surgiu um zigoto saudável, normal. Beleza. O zigoto vai começar a realizar mitoses, E vai começar a formar várias células, Essas células se chamam blastômeros. Blastômeros, tá? Então, um zigoto vai formar milhares de blastômeros. Muito bem. Imagina que as células vão se multiplicando, só que acontece um erro genético em algumas delas. Foi a que eu pintei de vermelhinho, Imaginem que essas células são mutantes. Para quem não sabia, filho, durante a mitose do embrião, pode acontecer perda de cromossomos. Pode perder cromossomo. Então, imagina que essas células de vermelhinho aqui, perderam o cromossomo Y. E aí ficaram X0. Eu botei bem aqui. As vermelhinhas são as células X0. E as azuis são as células normais que não sofreram mutação. Então continuam XY. Esse embrião vai dar origem a um menino, cromossomicamente XY, mas no corpo dele vão ter algumas células que serão X0. Aí você vai dizer, professor, e isso aqui gera algum sintoma no paciente? Pode gerar ou não. Vai depender de dois fatores, filho. Vai depender da quantidade de células mutantes que o menino tem e de onde essas células mutantes vão estar. Por exemplo, elas podem ser muitas e estarem no cérebro. Aí vai atrapalhar a cognição da criança, pode gerar um mau funcionamento cerebral. Ou essas células mutantes podem ser muitas e estarem no testículo. Aí já pode atrapalhar a produção de testosterona ou a produção de gameta, levando o menino a ser estéril. Você entendeu? Vai depender do número de células mutantes e onde elas se alocam. Fantástico isso, Mas uma coisa tem que chamar muita atenção, filho. Essa célula mutante de vermelhinho e essa célula azulzinha aqui, elas são geneticamente diferentes, Mas as duas têm a mesma origem, porque ambas vieram do zigoto. Percebeu? Por isso que isso aqui entra no conceito de mosaicismo. Tá bom? Tem uma outra situação que vem na prova também, eu quero preparar vocês. É esse aqui, Imagine uma menina que é heterozigota para o caráter daltonismo.
Para quem esqueceu, filho, o daltonismo é quando a pessoa tem descromatografia. Que é isso? Ele não consegue discernir algumas cores, principalmente o azul e o vermelho. Então, para ele fica difícil visualizar essas cores. Mas pode afetar o verde também, o violeta, pode afetar outras cores, tá? Imagina uma menina heterozigota. Para quem esqueceu, filho, o gene do daltonismo fica localizado no cromossomo sexual X. Então, vamos lá. Então, imagina que esse aqui é o olho direito da menina, esse aqui é o olho esquerdo da menina, tá? Ela é heterozigota. Então, aqui tem células XDzão, XDzinho, e aqui tem células XDzão, XDzinho. Só que tem um detalhe agora, olha que legal. Nas meninas, existe uma lei chamada Lei da Compensação de Doses. Como as mulheres têm 2 cromossomos X sexuais, um deles vai ser parcialmente inativado. Parcialmente. E essa inativação acontece de forma aleatória. Então, olha que interessante. Imagina no olho direito da menina. Imagina que no olho direito, quem inativou foi o X com Dzinho. Então, bora riscar ele aqui, ó. Como ficou o XDzão, esse olho da mulher enxerga normal. Agora vamos para o olho esquerdo dela. Imagina que no olho esquerdo, quem inativou foi o XDzão. Ó. E aí o que ficou nela foi o XDzinho ativo. Ó. Aí esse olho dela vai ser daltônico. E isso aconteceu por quê? Porque o gene está no cromossomo X e esses cromossomos sofrem inativações aleatórias. Então pode ser o XDzinho numa célula ou o XDzão em outra. E isso é muito curioso, né? Essa paciente, então, ela vai ter um olho normal e outro olho daltônico. Isso aqui você não veria em homens. Homem não vai ter isso aqui. Porque no homem, o gene para o daltonismo fica no X, mas o homem só tem um X. Então, por exemplo, ó, se o homem for XDzão Y, ele vai ser normal e vai ter todos os olhos normais. Mas se o homem for XDzinho Y, ele vai ser afetado e vai ter os 2 olhos daltônicos. Então, esse mosaicismo aqui, ó, você só vai observar em mulheres e se elas forem heterozigotas. E o gene tem que estar localizado no cromossomo X, né, que sofre essa inativação aleatória. Entendido? Bom, gente, segundo conceito que eu separei para essa aula, que é muito legal, muito interessante, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, que é fundamental para que a gente continue postando vídeos e o canal crescendo, tá bom? E compartilha isso com teu amigo, que eu tenho certeza que ele vai ficar encantado de saber dessas informações, né? Vamos lá. O segundo conceito é o quimerismo, tá bom? O que é isso agora? Primeiro vamos lembrar, a palavra quimera, que é muito bom saber a origem, né? A palavra quimera quer dizer mistura. A gente usava muito o termo quimera quando falava, por exemplo, de mitologia grega, que você pegava aquele animal que tinha, por exemplo, o corpo de um cavalo e a cabeça com o corpo de um ser humano, entendeu? Ou então um leão, mas com asas, por exemplo, de uma águia, né? Isso é uma quimera. Quimera remete, então, à mistura, não é assim? Então vamos usar isso na genética? O quimerismo foi uma palavrinha emprestada, né, pela biologia para situações assim, ó. É uma condição na qual o indivíduo, né, o ser, ó, apresenta células que são geneticamente diferentes, células diferentes geneticamente, tá? E que vieram de origens também diferentes. Olha que interessante, isso é muito legal, gente. Imagina que eu tenho células geneticamente diferentes e de origem diferente. Como assim, professor? Bora pegar um exemplo que é muito legal. Crianças podem ter células oriundas, né, originadas, de suas mães. Sabe o que aconteceu, filho? Foi descoberto que durante a gravidez, durante a gestação, né, durante a gravidez, tá? A mamãe transfere algumas células suas para o corpo do embrião. E o embrião, por sua vez, também transfere células suas para o corpo da mamãe. Então, após uma gestação, o corpo da mamãe não teria só células dela, teria células dela e do bebê. E o bebê também não teria só células dele, teria células dele e do corpo da mãe. É claro que o número de células que são transferidas são muito pequenas, é muito pouco, não é nada que seja muito relevante, né? Tanto que muitos autores, nesse caso, chamam de microquimerismo, porque a transferência foi de uma colônia de células muito pequena, tá? Mas há uma troca. Então, por exemplo, você que é mamãe, que está me assistindo agora, sabe quantas origens de células tem no seu corpo? Você tem as células suas, que vieram do seu zigoto,
Mas tem células que vieram da sua mamãe, e se você já teve filho, você tem células também do seu filho. Então você é uma pessoa hoje que tem grupos de células com 3 origens. Legal, né? E isso aqui é especialmente importante para nós, porque foi a ruptura de um dogma. Nós tínhamos um dogma na ciência que ele era assim: nós achávamos que todas as células do meu corpo eram formadas a partir do zigoto. Então nós pensávamos que todas as células do meu corpo tivessem a mesma origem. E o quimerismo mostrou que não. Existem células no meu corpo que não vieram do meu zigoto, e sim vieram no corpo da minha mãe. Já me perguntaram se isso aqui pode acontecer, por exemplo, em gêmeos. Também. Quando a mãe está gestando, né, desenvolvendo gêmeos, pode ser que entre eles também haja troca de células e deles com a mamãe também. Muito interessante, né? A gente chama essa condição, então, de quimerismo. Fechado? E aí, galera, gostaram? Não disse que ia ser bacana? Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar estudando comigo, tá? Que agora você já é meu aluno, não tem jeito, tá bem? Deixa um comentário carinhoso pra gente e qualquer dúvida pode colocar aqui também. Não esquece de me seguir também no Insta, tá? É Renaque Almeida, tudo junto. Segue a gente lá, que tem muita dica, eu faço quiz, é muito legal também. Um beijo!